Dando continuidade à nossa matéria de hermenêutica, estamos na página 49, ainda dando sequência àquilo que iniciamos em falar de João Calvino, aquele que é considerado o maior exegeta da reforma protestante. De repente alguém pode até questionar, mas e o calvinismo e tal? É bom a gente lembrar o seguinte, o radicalismo calvinista, ele é mais atinente aos discípulos de Calvino do que necessariamente a João Calvino. E ele ainda é, vamos frisar novamente, considerado o maior exegeta da reforma protestante. Isso não temos dúvida. Então, embora Calvino tenha compartilhado muitas ideias de Lutero com relação à interpretação das Escrituras, provavelmente o Calvino ele superou. Um ponto que Calvino discordava de Lutero era a ideia de que Cristo podia ser encontrado em toda a parte da Escritura. Frisando aqui, um ponto que Calvino discordava de Lutero era a ideia de que Cristo podia ser encontrado em toda a parte da Escritura. Ele reduziu o número de salmos que poderiam ser considerados messiânicos, enfatizou que os profetas deviam ser interpretados à luz das circunstâncias históricas. Aqui são pontos que eles divergiram. E eu também divirjo aqui, evidentemente, de Calvino. Jesus, sim, exegeticamente falando, simbolicamente falando, ele está em todas as partes das Escrituras. Ele vai aparecer em todos os lugares. Me parece não, podemos afirmar que a escritura veterotestamentária, ela foi escrita no envolto de Cristo. Vamos pensar dessa maneira. Outra frase também que eu gosto muito, alguém disse que Jesus, ele é a chave hermenêutica das Escrituras. Tudo aponta para ele, tudo converge nele. No prefácio de seu comentário sobre Romanos, Calvino escreveu que, abre aspas, a primeira preocupação do intérprete é deixar o autor dizer o que ele realmente diz, em vez de atribuir-lhe o que chamamos o que ele deveria dizer. Corretíssima essa colocação de Calvino. Os escritores falaram aquilo, pronto, acabou. E entender quem era o escritor e para quem ele estava escrevendo. Então essa afirmação do Calvino, eu aplaudo ela. Calvino conhecia profundamente as Escrituras, o que fica evidente no fato de que suas institutas continham 1.755 citações do Antigo Testamento e 3.098 do Novo Testamento. Na página 50 tem uma foto aqui antiga do Calvino, para quem tem o livro. E finalmente aqui uma questão para a nossa reflexão também. As escolas de Alexandria e Antioquia enfatizaram aspectos diferentes na interpretação das Escrituras. Uma utilizou o método alegórico, a outra enfatizou o método histórico-gramatical. Olhando os nossos dias, qual tem sido a tendência mais comum de interpretação das Escrituras? Isso aqui é para vocês responderem, isso aqui é para vocês aplicarem mediante aquilo tudo que a gente tem falado até agora, mediante também a matéria que você tem em mãos, aqueles que têm, evidente, e aqueles que vão passar também por esses vídeos, que já leram alguma coisa, estudam a temática, gostam da hermenêutica bíblica, e deveriam, claro, gostar da hermenêutica e da exegese bíblica. Qual a sua posição com relação a isso? Isso aqui para a gente pensar, e em formato de desafio, a gente deixa aí, o livro sempre está deixando uma questão para a nossa reflexão. Iniciando o capítulo 5, página 51, a hermenêutica bíblica na história da Igreja, da Reforma até os dias atuais. Bom, o impacto que a Reforma Protestante provocou no mundo da época forçou a Igreja Católica a uma reação imediata. Essa resposta ficou conhecida como Contra-Reforma, que aconteceu no famosíssimo Concílio de Trento. Foi por causa da reforma, precisavam dar uma resposta, que o famosíssimo Concílio de Trento aconteceu. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais desse concílio.
Então, esse movimento de oposição ao protestantismo definiu que a Bíblia não é autoridade suprema, olha só, mas que a verdade encontra-se em livros escritos e em tradições não escritas. Olha o cheirinho de dogma chegando aí, percebeu? O cheiro de dogma católico romano está no ar nessa declaração desse período, principalmente atrelando a Trento e ao movimento de contra-reforma. Porque uma das bases da reforma protestante, ela era a sola escritura, somente as escrituras. Estão lembrados disso, né? Então, o que a igreja romana precisava? Não, é as escrituras, mas as tradições também. E o que são as tradições? Ora, são dogmas. E o que são dogmas? Dissertações papais, nada mais do que isso. Essa tradição envolve os pais da igreja e os líderes atuais. O concílio afirmou que uma interpretação só pode ser precisa se for por meio da Igreja Católica Romana, guardiã da Bíblia. Aí está o negócio, gente. Nesse período, o catolicismo chega a essa conclusão. Chega a, digamos, essa autodefesa com relação, porque a reforma aconteceu por causa da escritura, digamos, mas eles dizem o seguinte, basicamente isso aqui explicando, olha, quem pode interpretar a Bíblia só somos nós, católicos, os pais da Igreja Católica. Quem são eles? Os papas, os clérigos, os cardeais. Apenas eles podem interpretar a Bíblia, apenas eles têm essa autonomia. Então, tudo que fazemos hoje de maneira hermenêutica, de maneira exegética, o estudo teológico em si, num certo sentido, embutido no catolicismo, eles encaram como errado. Errado por quê? Apenas eles têm esse poder de interpretar a Bíblia. Evidentemente que isso é uma baita de uma heresia, evidentemente que isso não se sustenta. A Bíblia, em muitos lugares, nos orienta a ler as Escrituras, a estudar a Escritura, a conhecer o Senhor através da Escritura. A Bíblia nos orienta a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A Bíblia nos orienta em persistir em ler a lei de Deus, que nada mais, nada menos é as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Então, o catolicismo abroga para si essa questão. Lembrando um fato aqui nesse ponto, certa vez chegaram para o Lutero e disseram o seguinte: Lutero, você deveria de parar de desafiar o Papa com as suas teses, as suas colocações e a forma que você está dissimulando a tua fé. E alguém disse exatamente isso para ele, dizendo ainda, você não pode fazer isto ou desafiar o Papa porque ele interpreta as Escrituras. Sabe o que o Lutero respondeu? É verdade, o Papa pode interpretar as Escrituras, mas ele não está acima dela. Ou seja, meus irmãos, ninguém está acima da Escritura Sagrada. A última palavra, ela não está saindo da boca de um padre, de um papa, e muito menos de um pastor. A Bíblia se defende por si própria. Ela é o martelo de Deus que esmiuça a penha das heresias e dos levantes que se levantam contra ela. Se levantaram, estão se levantando e vão se levantar ainda. Então a Bíblia por si só, ela faz a sua autodefesa. Período pós-reforma, séculos 17 e século 18, página 51. Os séculos seguintes, 17 e 18, foram caracterizados por vários acontecimentos marcantes. Embora a reforma tivesse resgatado o valor da interpretação histórico-gramatical, a reforma se afirmou na interpretação histórica-gramatical. Reafirmava a máxima de que a Escritura interpreta a própria Escritura, a regra máxima da hermenêutica. Alguns desafios estarão por vir face às transformações que estavam ocorrendo na história, os quais afetariam a hermenêutica. Nesse período de 200 anos, houve grandes avanços no sentido de descobrir o texto original da Bíblia. Surgiram grandes nomes, como Louis Capel, considerado o primeiro crítico textual do Antigo Testamento, e também Johann Bengel, conhecido como o pai da crítica textual moderna. Ele foi o primeiro a identificar famílias ou grupos de manuscritos com base em características comuns.
Dividiremos esse momento em 3 períodos para melhor compreensão dos principais fatos relacionados à interpretação bíblica na pós-reforma. O primeiro é o confessionalismo. Vai surgir umas palavrinhas bem difíceis aqui. Está na página 52 para quem tem a matéria. O grande desafio da interpretação bíblica no período pós-reforma era não se deixar submeter ao domínio da tradição e da igreja romana no caso, como havia sido afirmado na Contra-Reforma no Concílio de Trento. Ou seja, as pessoas, os cristãos verdadeiros não podiam se agarrar a isto e não ter isso como verdade final e acabada, né? Então, no entanto, em contrapartida, outro risco sutil parecia cercá-la, que era o confessionalismo das igrejas protestantes. O confessionalismo, se alguém citar para você, ele não é um movimento católico, gente, ele é um movimento da igreja protestante da época, tá certo? Esse foi um período proeminente das confissões. Era comum, cada cidade, importante, ter o seu credo predileto, ou seja, aquele grupo crê assim, aquele outro grupo crê assim, e todos são protestantes. Ora, se tivesse tendo uma interpretação errada da Bíblia, evidentemente que cada um creria da maneira que quisesse. Então não havia, digamos assim, uma uniformidade nas interpretações das Escrituras. Havia as confissões locais. Era dessa forma, confissões locais. Esse foi um período de controvérsias. O protestantismo estava dividido em várias facções. Será que está acontecendo a mesma coisa hoje? Bom, deixa para lá, depois eu vou comentar isso. Cada um procurava defender a sua própria opinião, apelando para a Escritura. Olha, se eu vou defender minha própria opinião, apelando para a Escritura, ela diverge da sua e você também apela para a Escritura, o que está acontecendo então? Alguém está distorcendo a Escritura para fundamentar a sua opinião. Isso está errado. Virkler, citando Farrar, observou que esse foi um momento em que se percebia a Bíblia à luz do fulgor antinatural do ódio teológico. A exegese se tornou serva da dogmática e degenerou em mera busca de textos provas. Não era nada mais, não era interpretação. Eu vou provar o que eu penso lendo esse texto aqui. Por mais que o texto às vezes não dizia absolutamente nada e fundamentando o que eu cria. Estudava-se a Escritura para justificar as verdades incorporadas nas confissões. Essa foi uma época de dogmatismo doutrinário. Dogmatismo doutrinário por quê? Porque o que era colocado para fundamentar as Escrituras era uma opinião pessoal. Não, mas esse texto aqui prova a minha opinião pessoal. As pessoas não buscavam uma exegese e uma hermenêutica fidedigna, correta de referido texto para fundamentar sua ideia. Simplesmente era lido o texto que, superficialmente, ele fundamentava a minha confissão ou meu dogma. O nome disso é dogmatismo doutrinário. Eu vou citar algo aqui, não se escandalizem até quem passar por aqui. No começo da igreja protestante ou igreja evangélica no Brasil, muito se falou-se cortar cabelo e assim por diante, até rapar a perna, olha só que absurdo que eu vou dizer aqui. E era colocado como doutrina. Essas coisas eram colocadas como doutrina, campo de uso e costume, mas na realidade, nada menos isso daí, gente, é dogma. E quando a igreja cristã ou a igreja evangélica brasileira, que seja, traz esses dogmas, ideias pessoais, deste ou daquele líder, usando até textos isolados, está aqui o texto que prova o meu ponto de vista. Gente, isso daí é dogma doutrinário, nada mais é do que dogma doutrinário. Me parece que a gente voltou lá para o período depois da Reforma, que cada grupo protestante pensava de um jeito, pensava de uma maneira. E você sabe, nós sabemos que no Brasil tem vários grupos protestantes. E vamos ser sinceros, gente, não são uniformes. Interpretam a Bíblia mediante aquilo que eles desejam para fundamentar
a ideia do seu grupo, a ideia da sua denominação, e todos se caracterizam e assumem o seu protestantismo, mas está mais para coxa de retalhos, nós sabemos disso muito bem.